Muito bem, oficialmente bom dia a todas e todos. Ainda faltam alguns se conectarem, mas eu acho que a gente pode começar. O objetivo de hoje era cada um falar 1 ou 2 minutinhos sobre a análise que fez do tópico que escolheu, né, do artigo que a gente leu. Antes de começarmos, eu queria dizer que o uso dessa ferramenta do Google Classroom e de você ter um texto atrelado a um formulário, é a primeira vez que eu uso isso. Eu confesso que eu não fiquei muito feliz com os resultados, não. O Moodle dá de 10 a 0 no Google Classroom, nesse quesito. Então, assim como esse teste que nós fizemos agora há pouco aqui no Meet, está me mostrando que as ferramentas do Google ainda não estão aptas a substituir o Moodle. A gente vai usando porque a universidade comprou, mas ainda não tá equivalente, não. Então não se preocupe muito com o negócio da postagem, enfim. Se você foi lá na tarefa e fez, se você pegou o formulário com o nome, colocou o nome, eu já vou saber que você fez. O que acontece é que eu imaginei que ele ia unir a sua resposta no formulário com a sua leitura, já que isso está na mesma atividade, e ele não faz essa união. Ele me dá o Google Forms, só as respostas, sem falar quem respondeu, de forma anônima, e me dá que você acessou a tarefa, mas não concluiu, ou seja, não serve para nada. Então, o que eu peço é que depois da aula mesmo, entra lá e só olha assim para mim. Se você respondeu o formulário antes de ter o campo para pôr o nome, por favor, pegue suas respostas e mande de novo. Porque você tem que mandar um arquivo, provavelmente, para contar como submetido. Se você já respondeu com o nome, então eu já sei que você respondeu, só que você tem que fazer é enviar alguma coisa em branco, tanto faz, para ele considerar como encerrado. E aí eu vou conversar com o NTI para ver como que a gente faz daqui para frente, porque a ferramenta não tá atendendo. Então, Professor, pode falar, Isabela. eu respondi o formulário sem colocar o nome e te Ah, enviei um PDF anexado na onde tinha lá o texto. Eu não eu sei se recebi. chegou. Se chegou? Então eu preciso responder de novo ou não Não, preciso? Tá bom, o seu tá certinho. certo, obrigada. Teve gente que tirou print screen da resposta do formulário para mandar, enfim. Tanto faz para mim, desde que eu consiga identificar quem respondeu. Não pode ser anônimo, eu não sabia que ia ser anônimo. O Moodle, ele tem um sistema onde você faz ele é anônimo na hora de corrigir, mas depois a nota não é anônima. Então, quando eu entro para ver as respostas via Moodle, ele não fala quem é você. Aí eu corrijo de forma imparcial. E depois, quando eu encerro a atividade com as minhas correções, ele me mostra quem era cada pessoa. Eu acho isso legal. Agora, o Google Classroom realmente não tem nada de Classroom para mim. Não está funcionando, mas tudo bem. Então, vamos lá. Quem quer falar primeiro? O encontro de hoje não tem nada de diferente das nossas outras aulas. Eu sempre abri o microfone para vocês falarem. Eu sempre pedi a opinião de vocês. Eu não quero que vocês se sintam pressionados. Isso não é uma apresentação. O que eu quero só é que vocês falem um pouco da sua experiência com esse texto e, em particular, se vocês puderem, que vocês falem sobre o que vocês entenderam e a sua experiência com o tópico que cada um escolheu. E assim, curtinho, viu? Não precisem se preocupar com tempo, com prazo máximo, prazo mínimo. A gente não chegou nisso ainda, mas para frente nós vamos fazer isso, mas por enquanto ainda não. Quem se habilita a começar? Como sempre, vocês podem usar o bate-papo para montar uma ordem. A gente pode se organizar. Lembrando que, assim, seria melhor que vocês se voluntariassem, porque todo mundo aqui é grandinho, então
eventualmente todo mundo vai participar e falar, não tem por que ficar querendo ficar por último, né? Eu posso falar, se alguém... A Isabela, pode se manifestar aí, pode falar, Isabela, depois eu falo. Tá bom. Eu tinha me preparado, eu fiz um textinho de 2 parágrafos, eu tinha me preparado para ler eles. Então Tá ótimo. Fazer a Pode leitura. ler. Eu escolhi o objetivo número 4, que é coletar comentários dos cidadãos sobre o que é aceitável ou valioso enquanto os objetivos da pesquisa e da aplicação da ciência. Considero que essa deveria ser uma das principais preocupações da ciência ou dos cientistas, visto que a ciência deve servir aos interesses e necessidades da população, principalmente quando se trata de ciência fomentada através de recursos públicos. Muitas vezes os cientistas se colocam muito distantes e até mesmo na contramão dos interesses reais da população. Claro que existe uma grande diferença entre a ciência de base e a ciência voltada para a aplicação. A ciência de base tende, de forma natural, a tratar de temas um tanto distantes dos interesses da população, mas está imbuída em seu caráter mais fundamental. Por outro lado, a ciência voltada para a aplicação preocupa-se em encontrar soluções e desenvolver produtos que possam nos servir quase que de imediato. Portanto, para isso é necessário estar atento ao que de fato a população carece. E por isso a importância de ouvir os beneficiados ou os usuários, pois esses podem dar uma visão que o cientista sozinho não poderia ter. Por exemplo, de onde determinado produto pode ser útil ou como aquele produto vai afetar ou melhorar a vida de cada pessoa. Essas questões são muito pessoais, por isso é tão difícil o cientista conseguir atender a tal demanda tentando pensar nessas questões sozinho. Assim, quanto mais interligados e alinhados cientistas e população, mais fácil será alcançar onde se deseja e precisa de fato alcançar. Outra questão importante nesse contexto são as questões sociais e éticas, que acredito ser muito difícil um grupo de cientistas ou uma instituição científica conseguir explanar e prever todas as questões éticas e sociais que podem surgir a partir de determinadas pesquisas e futuras aplicações. E mais ainda, os órgãos que fomentam essas pesquisas serem capazes de representar significativamente os cidadãos nessas questões. Por isso, a coleta de opinião dos indivíduos é tão necessária, pois pode ajudar a definir os limites de tais pesquisas e deixar claro até onde os indivíduos que estão financiando indiretamente ou diretamente a pesquisa consideram aceitável para as condutas éticas adotadas, levando em conta também as implicações sociais que terá na população. Esse comportamento por parte dos cientistas e instituições científicas pode tornar melhor o relacionamento entre população e cientistas, pois cria uma realidade de colaboração e respeito entre ambas as partes, aumentando assim, por consequência, a confiança para com a ciência. Normalmente, esse tipo de conduta é realizado através de voto popular ou declarações escritas. Nesse sentido, os modelos aplicados atingem o objetivo, mas não está claro ainda, de acordo com o texto, qual impacto isso tem nas decisões tomadas. Eu coloquei em alguns momentos a palavra produto, né, mas eu coloquei entre aspas, porque nem sempre é um produto, né, às vezes é uma definição, sei lá, alguma conclusão sobre alguma coisa que está acontecendo, uma contribuição, mas eu considerei como produto porque é produzido por pessoas, né, então, de certa forma, é um produto. Muito bem, Isabela. Olha, você escreveu um verdadeiro tratado político-científico aí. Esse ponto é super válido. Realmente, o distanciamento entre população geral e a ciência contribui negativamente. A ciência deveria estar mais próxima. E isso cai naquela velha pergunta que a gente escuta há muito tempo, né? Aliás, há séculos a gente escuta como cientista. Para que serve isso? As pessoas perguntam, né? E essa pergunta, ela nasce do desconhecimento que a população geral tem de que a ciência de base não precisa de um objetivo como objetivo um produto, né? A contribuição não é necessariamente um produto, ela é o conhecimento. As pessoas têm como ciência, a população geral tem uma visão melhor de ciência somente como a ciência de aplicação.
que, em geral, inclusive, é desenvolvida por engenheiros. Não necessariamente, mas é o que acaba acontecendo no Brasil. Isso impacta, inclusive, as nossas políticas públicas, porque no Brasil nós temos muito mais editais de financiamento para a ciência de aplicação do que para a ciência base, simplesmente porque os políticos encarregados dessa verba, desses editais e dessas leis, eles também fazem parte da população geral e também desconhecem a ciência de base. Então, é um problema intrincado na sociedade mesmo. Muito bem. Alguém quer comentar alguma coisa em cima do texto da Isabela? Eu acho que eu vou aproveitar e falar do objetivo que eu escolhi, que aí eu já pego o link da Isabela também, do seu Tá bom. comentário, Gustavo. Porque é o seguinte, eu peguei o objetivo 6, que é coletar e fazer uso de conhecimento local. Todos os outros estão assim falando que tem esse distanciamento entre cientistas e sociedade. Isso não é nem um pouco favorável, né? Teria que ser um negócio um pouco mais próximo, até para ter mais divulgação e ter mais aceitação, né, da parte científica por parte da sociedade. E eu escolhi esse objetivo, então, o sexto, porque eu acho que é um meio de mostrar para os cidadãos no geral que a contribuição deles é significativa, ela faz as pesquisas e desenvolvimento de trabalhos de qualquer natureza, enriquece essas pesquisas. Isso eu acho que quando a pessoa contribui, ela se sente mais próxima disso, ela se sente mais valorizada e desperta um interesse na sociedade. Então, eu acho que isso agrega bastante para a questão científica e para a questão de divulgação também, para a pessoa querer se interessar mais, aprofundar, estudar e querer estar mais por dentro dessas questões científicas, de pesquisa, de qualquer natureza que seja. Então, eu escolhi esse objetivo 6, falar bem pouco, porque é mais aproveitar o gancho da Isabela e deixa eu ver o que mais. É isso mesmo, foi que eu pensei um negócio que mais para aproximar mais sociedade e cientistas, no caso. Alguém mais que leu o tópico 6, o objetivo 6, quer comentar? Bom, todo mundo deve ter lido, mas alguém quer comentar em cima do, do que o Paulo falou? Eu posso falar sobre o meu objetivo, que de certa forma é ligado entre os dois, né? Eu escolhi o objetivo número 8, que ele tenta legitimizar por que o financiamento do governo em tais áreas da ciência. De certa forma, a população, a maioria dela não é especialista, né? Até os políticos mesmos que fazem o uso dessas verbas, destinam essas verbas. Então, a população, de certo modo, não sabe por que está sendo esse recurso para algumas certas áreas da ciência. E os cientistas, de certo modo, têm como papel divulgar isso, por que está sendo gasto e por que é necessário esse gasto naquela área. Então, a população, depois que sai da escola, perdem acesso à ciência. Mesmo estando na escola, elas não têm acesso à ciência realmente, tem algumas concepções alternativas acerca de algumas coisas. E, por exemplo, pesquisa em astronomia ou energia nuclear, elas não sabem por que é feito, né, muitas vezes, e as pesquisas nessas áreas elas acham que talvez é um dinheiro mal gasto, e aí a comunicação científica tem o objetivo de sanar tais questionamentos e legitimar os gastos que foram realizados nessas áreas. Os gastos, se for usados de forma correta,
caso não tenha roubo, né, caso que não acontece no Brasil, a gente tem o exemplo da usina de Angra, a população pode ver que a ciência está sendo benéfica à população e acaba sendo ajudando, né, a população aqui. Acho que era isso, de campo. Legal. Então, nós estamos convergindo, né? Vocês percebem que esses pontos são todos amarrados e nós estamos convergindo para um cenário onde a divulgação científica ela é, acima de tudo, relevante para trabalhar a percepção que a população tem da ciência. E quando a gente diz trabalhar, a gente não quer dizer persuadir, a gente quer dizer exemplificar, conscientizar, né? Sensibilizar, que na verdade é o correto, né? Você sensibiliza, você exemplifica o que você faz, e se isso vai conscientizar ou não as pessoas depende mais delas do que de quem está falando. Em particular, como você, agora indo para o tópico que você falou, em particular, passa por um ponto importante, que é o financiamento público de ciência. Porque a, a ciência básica, principalmente, como algo que não tem como objetivo final um produto, ela cai completamente fora do nosso sistema comercial, né? Nós temos como sistema comercial monetário o capitalismo, onde tudo é feito para maximizar o capital, tudo é feito para maximizar ganhos e lucros e dividendos. É assim que é a regra do jogo, e dentro dessa regra tem pouco espaço para você dizer, me dá dinheiro para fazer uma coisa que não te dá retorno. E é por isso que isso tem que ser feito num nível governamental. Por isso que é tão importante a presença de um Estado que tenha uma boa visão da ciência e que invista em ciência. Porque o Estado ele consegue ser agnóstico ao produto final. Ele consegue olhar e falar assim, tem que ter dinheiro para a ciência, porque é a ciência é que move a cultura do país, a cultura, a produção, a formação a longo prazo. Então, é importante, sim, a divulgação, é importante que nós estejamos sempre dentro da visibilidade do povo geral, para que eles tenham a ideia correta de como a coisa toda funciona e para garantir o fluxo de financiamento contínuo, que não pode estar atrelado a um produto, não pode estar atrelado a um objetivo mercantil, né? Você não pode falar, tá aqui, inventa para mim tal coisa. Não, desculpa. Existe a ciência da aplicação, beleza, você pode abrir um edital que diga, inventa para mim tal coisa, e as pessoas vão ficar anos fazendo aquilo, mas aquilo só acontece porque você não tem anos, você tem décadas de pesquisa básica por trás, no qual você vai se basear. E essas décadas de pesquisa básica nunca teriam acontecido sem um financiamento que seja agnóstico à aplicação, né? Então é isso. Muito bem. Quem quer falar agora? Quem é o próximo? Eu quero aproveitar a fala do Vinícius, que para falar sobre o tópico que eu escolhi, que é o tópico 2, que é gerar aceitação social. Os autores, eles falam sobre você fazer a sociedade entender melhor o que é ciência, entender essa questão que você falou, por exemplo, da pesquisa em ciência base, que permite a produção de ciência aplicável e que impacta no dia a dia das pessoas. O que eles falam lá, os autores, é que se a pessoa enxerga e entende aonde é que a ciência impacta nela, na vida dela no dia a dia, lá eles citam a pesquisa sobre a cura do câncer e pesquisa sobre energia nuclear, elas tendem a aceitar melhor que recursos sejam destinados a esse tipo de pesquisa. Então, um ponto crucial para a gente, como cientista, é
fazer as pessoas entenderem, fazer a população entender que os resultados científicos que a gente obtém modifica algo no dia a dia deles, em algum tipo em algum ponto, em alguma coisa. Lá eles dizem que fazer esse tipo de coisa gera atitudes mais proativas assim da população quanto à geração de recursos e destinação de recursos para as universidades federais, por exemplo, aqui no Brasil. E assuntos que eles não enxergam como relevantes, como astronomia, até mesmo que o Iris falou, ou que eles citam lá também, é, pesquisas de moral duvidosa, eles falam, alguma coisa assim como pesquisa em células-tronco, que gera muita discussão, ou o aquecimento global, que também é muito delicado falar com a população em certos pontos, tendem a ter atitudes negativas contra a população para com a pesquisa e para com recursos públicos, dinheiro público destinado a essas pesquisas e essas coisas. É isso. Isso mostra que vocês estão adquirindo a compreensão mesmo do que se trata esse assunto, né? Quando nós falamos lembra que nós temos 2 paradigmas da comunicação científica. Quando nós falamos desse paradigma social, entre outras coisas, está aí garantir a continuidade das nossas atividades e dos nossos trabalhos dentro da sociedade. Uma coisa que é comum na minha área, na física de altas energias, é quando alguém vira e fala assim, mas por que constrói o LHC? Custou bilhões de euros. Esse dinheiro podia ter ido para a fome na África, por exemplo. E aí você tem algumas respostas, como, por exemplo, sim, esse dinheiro poderia ter ido, então por que não vai? Porque não é como se a gente tivesse gasto todo o dinheiro do mundo, né? As nações ainda têm bilhões de euros para gastar. Então, por que ninguém está dando bilhões de euros governamental dos países para a África? Porque o problema não é ter o dinheiro, certo? O problema é política. Então, não misture as coisas. Outra coisa é, por exemplo, quando você projeta um experimento nessa escala de grandeza, em termos de ciência básica, mesmo que o objetivo final seja descobrir o bóson de Higgs, que seja, ou algo que de repente você nem previu que existia muitas vezes, mas para chegar nesse objetivo você teria que construir uma máquina que a princípio às vezes nem sequer era possível no momento da sua concepção, que é o caso do LHC, diversos elementos que hoje estão lá rodando sequer existiam quando o LHC foi concebido. E também agora a próxima geração de aceleradores também envolvem dispositivos tanto que existem hoje quanto coisas que ainda não existem, que são só conceituais. Essas coisas se tornam patentes, né? E você tem, inclusive, prêmio Nobel concedido para o LHC, na verdade antes, né, na época do LEP, que não é porque você descobriu uma partícula nova, mas sim porque o cara foi lá e inventou um detetor que hoje faz parte do tomógrafo, que permite diagnosticar câncer e salvar vidas. Mas que aquilo só existe não porque a Siemens investe em pesquisa, não porque a Samsung investe, a Philips, as grandes... Não, existe porque você tinha dinheiro em abundância para fazer essa pesquisa de base e o cara queria detectar algo indetectável e ele teve o tempo, ele teve o estudo, criatividade e os recursos para inventar aquilo. Coisa que dentro de um ambiente de laboratório particular, cheio de pressões, de metas para fazer e tendo que entregar produtos, o cara nunca vai fazer. Não é o ambiente correto, não são as condições corretas para esse tipo de coisa surgir. Então isso é importante também passar para a população quando a gente fala de divulgação científica.
próxima que pediu fala é a Mislene. Vai lá. Bom dia. Professor, vê se consegue me ouvir agora. Nada. Eu consigo, desculpa. Eu estava falando com o microfone desligado. Ah, tá. Pode falar um pouquinho mais alto, mas já está melhor do que antes. Tá bom. Então, eu escolhi o primeiro. O primeiro é melhorar as crenças da população sobre a ciência. Aí eu montei aqui alguns trechos, né, do texto e algumas opiniões junto. Então, vou ler, na verdade. Estabelecer como objetivo a melhoria das crenças da população sobre a ciência permite também alcançar outros objetivos diferentes, dando credibilidade a fatos verdadeiros e fazendo as pessoas acreditarem mais na ciência, uma vez que a população seja carente de conhecimentos científicos básicos e nem se dão conta de que a ciência se faz presente em tudo. Na medida que se ganha conhecimento, automaticamente a ciência ganha credibilidade, sendo possível identificar fatos e verídicos e aproximar mais a sociedade a uma cultura científica ideal. Um dos principais motores do avanço da ciência é a curiosidade humana. E essa curiosidade é capaz de abrir novas fronteiras do conhecimento, podendo gerar valor e mais qualidade de vida para o ser humano. Outro motor muito importante também é a solução de problemas que causam preocupação à humanidade, tipo viver mais tempo com mais saúde, a aproximação das pessoas por canais de comunicação ou por melhores meios de transporte, coisas que a curiosidade, que a inovação da ciência vai nos permitir, né? E mesmo assim, apesar de todo esforço da melhora, né, da ciência, existe a descrença da população no conhecimento técnico-científico e uma ignorância sobre temas complexos, principalmente se envolver políticas públicas, como o movimento anti-vacinas, o que já foi citado aí algumas vezes, o aquecimento global, que é uma fatalidade, né? Então é isso. Aí nós temos os tópicos de interesse da população, né? O que faz a população se interessar e atribuir relevância para a ciência. São pontos importantes. A gente só tem que lembrar sempre que a população tem como tendência a visão das coisas a curto prazo. A população ela é imediatista por natureza. Então, a gente, embora nós possamos dizer assim, óbvio, a ciência está aqui para melhorar a sua vida, eles querem saber se você vai poder melhorar a vida deles amanhã, né? É uma relação tanto ingrata, porque a ciência, a característica natural dela é a demora. As coisas levam tempo para acontecer. Veja agora, por exemplo, a demanda por uma vacina para o Covid. Né? A demanda é agora, mas a ciência leva tempo. Então, talvez a vacina saia num tempo recorde. Um tempo recorde é 1 ano. Se sair, com certeza vai ser mais do que 1 ano. Então, existe uma barreira. Mesmo quando você faz tudo direitinho, você explica tudo certinho, ainda existe uma barreira que vai além da percepção, que é a natureza dessas entidades sociais. Se a gente pode chamar disso, que a ciência e os cientistas compreendem a escala de tempo que as coisas acontecem na ciência e a população geral não compreende. Para a população geral, as necessidades elas são imediatas. A população tem fome agora, a população tem doença agora, né? Então, é isso, Mislene. Os pontos relevantes que a gente sempre tem que exemplificar e dar como justificativa são esses mesmos, mas sempre tendo em mente que isso não é suficiente para atingir. Então, quando você fala, por exemplo, de vacina, você entra aí já é um outro vespeiro.
Porque além de você ter a escala de tempo, quando a vacina ainda não existe, você está tentando convencer as pessoas de que precisa de financiamento para fazer a vacina, você também entra no vespeiro de, ninguém pode me obrigar a enfiar nada no meu corpo. Ou então, quem garante que eu até deixo você me dar uma injeção com uma vacina, mas como que você garante para mim que o que tem aí dentro não vai me fazer mal? Então, tem muita coisa envolvida, infelizmente. Mas o nosso trabalho é justamente fazer isso, né? Independente do que as pessoas... Não, a necessidade é a mãe da invenção. Ninguém tinha medo de vacina, ninguém era contra a vacina até que as pessoas não precisavam dela. Quando as pessoas realmente precisavam de vacina em outras pandemias, você tinha presidentes que mandavam vacinar a população e pronto. Óbvio, pode realmente ferir os direitos das pessoas, inclusive os direitos daqueles que não podem ser vacinados, que hoje é uma coisa que a gente conhece. Mas a gente parece que não consegue chegar num meio termo, né? Tá tudo tão polarizado. Ok. Quem quer falar? Deixa eu ver quem que é o próximo da nossa lista. Sou eu. Vai lá, Yuri. Eu vou aproveitar o gancho, porque eu também selecionei o tópico 1, que ele fala sobre melhorar a crença da população em relação à ciência, e eu ressaltei no meu texto a importância desse incentivo à educação de base nas escolas e o incentivo à educação superior em faculdade ou em ensinos técnicos, coisas do tipo, porque isso influencia diretamente no entendimento da população como um todo, tanto a presença política quanto a população social, em entender o porquê da necessidade dessas pesquisas e o porquê de investir nisso ou não, de você entender em base em como as coisas funcionam. E daí no meu texto eu também fiz uma seleção de uma opinião pessoal, pelo menos, que para mim, que também trabalho com física de altas energias, eu tenho uma dificuldade imensa de conseguir me comunicar com outras pessoas a respeito do que eu faço. Porque eu não consigo terminar de explicar o que eu faço. Porque geralmente quando eu começo o processo, eu tenho que começar pelo modelo padrão, que inclusive até hoje é uma coisa que eu acho que deveria ser ensinado na escola atualmente, por exemplo, porque é muito além do que a gente vê sobre o modelo do átomo, né, na escola. Eu vi até Bohr. E aí eu estava conversando com meu primo, que está fazendo ensino médio hoje em dia, ele também só vê até Bohr. E aí você tem que começar pelo modelo padrão, a pessoa já se perde ali na informação e você não consegue terminar o que você faz. E aí sempre vem a mesma pergunta, mas por que você faz isso? Para que eu uso isso? Por que você não faz uma coisa menos abstrata? Por falta de entendimento. E eu acho que quando você tem esse incentivo educacional, tanto a política consegue entender do porquê investir o dinheiro nessas determinadas pesquisas, quanto a população entende do porquê que aquilo é necessário. Achei que o meu microfone estava desligado, por isso que eu estava balançando a cabeça aqui. É sempre importante, Yuri, revisar mesmo, como sociedade, o que cabe e o que não cabe no currículo escolar. Porque algumas má concepções surgem na escola, surgem nessa idade mesmo. Eu vou citar um exemplo para você. Eu tenho a possibilidade e o privilégio de poder pagar uma escola para os meus filhos. E eu pago a escola que eu escolhi, né? Então eu pago uma escola aqui em Poços de Caldas, que tem um ensino aberto por projeto, semelhante ao modelo da Escola do Porto, famosa, né, Escola do Porto, de Portugal, onde a criança, desde os 6 anos, ela escolhe o que ela quer aprender. E aí você tem um tutor, o tutor acompanha a mesma criança por 3 anos, as crianças ficam todas na mesma sala, mais ou menos da mesma idade, assim, mas não é uma sala por ano, uma sala chega a ter 3 idades diferentes, e a criança escolhe. Então, por exemplo, a criança chega e fala, eu quero aprender sobre dinossauros. O tutor
vai olhar e falar assim, ok, mas o Brasil, pelas leis, diz que essa criança tem que saber o quê? Ah, tem que saber, até o final dessa idade, ele deveria saber o alfabeto completo, tá formando as primeiras sílabas e contando até 10. Ok, então ele vai aprender sobre dinossauros, mas a professora, a tutora vai dar aquele jeitinho para as coisas curriculares estarem lá. Então você vê que assim, é uma coisa que envolve uma dedicação muito pesada do professor, não é para qualquer professor fazer isso, envolve um contato com poucos alunos, então a sala dele só tem 7 alunos, e é assim, né? É maravilhoso conceitualmente, eu adoro as crianças daqui de casa, meus 2 filhos amam, e eles aprendem muito, e isso tem um nome, chama aprendizagem significativa, porque significa muito mais para a criança aprender o que ela quer do que o que alguém fala que ela tem que aprender, ela guarda melhor. Ok, então por que eu estou dizendo tudo isso? Porque a escola faz um projeto de ciência, uma oficina, chama alguém de fora, porque a escola é feita assim, é feita de tutores, pedagogos, mas ela chama mestres, chamados mestres, de fora. Eu já fui mestre da escola para ensinar astronomia, então chama uma pessoa que é especialista para falar com as crianças. E o tutor está sempre do lado para traduzir para a linguagem das crianças o que o especialista está falando. E aí chamou o mestre que fez uma oficina, o cientista maluquinho, em homenagem ao menino maluquinho. E aí eu tive que chegar na escola e falar, olha, desculpa, mas vocês me decepcionam desse jeito. Por que que o cientista tem que ser maluco? Por que que o cientista tem que ser alguém associado a uma pessoa que não tem a razão do lado dela? É justamente o contrário. O cientista é a pessoa que vive pela razão, que se abnega de todas as influências não racionais do mundo para poder se dedicar à razão. Por que que o cientista tem que ser o maluco que não bate bem da cabeça? Quem não bate bem da cabeça são vocês. Então, assim, é um negócio que está enraizado. São estereótipos que estão associados e que não é só o conteúdo que a gente tem que revisar de vez em quando, como você citou, né? E eu apoio. Eu, quando dei aula em ensino médio, eu falava, sempre reservava 1 ou 2 aulas para falar um pouco de relatividade especial, para explicar para os alunos a questão de existir uma velocidade limite, que não é nenhum bicho de 7 cabeças, né, de como dilatação temporal e contração espacial, enfim. Sempre guardava um pouco para isso, sempre guardava um pouco para falar das partículas, ir um pouco além do modelo padrão, da tabela periódica, né, entrar um pouquinho no modelo padrão. Então eu concordo super com você, mas tem que ir além disso. Nós temos que trabalhar também nas escolas esse tipo de preconcepção que acaba se tornando um preconceito depois. Então, é importante sim. Ciência tem que estar ligada ao ensino. Mesmo quando o ensino não é de ciência. Porque muitas vezes são nas outras áreas que as piores, as mais prejudiciais má concepções se formam. Ok? Alguém quer comentar alguma coisa? Professor, acho que falta só eu, se eu puder falar um pouquinho também a respeito, que o meu tema foi o tema 1. Vai lá, Bruno. Fica à vontade. Assim, só complementando também a parte que vocês falaram de educação básica, não só também análise de currículo, né, mas também análise de como está sendo feito o ensino-aprendizagem no dia a dia dos estudantes, né, porque infelizmente, como eu dou aula no estado hoje, eu percebo que na sua grande maioria os professores ainda têm aquela metodologia bem tradicionalista, né, com quadro, e sem uso de muitas ferramentas hoje tecnológicas, não que a tecnologia seja sinônimo de aprendizagem, mas ela ajuda bastante hoje e a gente tem ela à nossa disposição. E só assim, dando um exemplo, né, eu estava estudando outro dia aquela peer instruction, instrução por pares, né, criado por um professor de Harvard, inclusive professor de física, acho que é Eric Mazur, e ele explica como que ele criou essa metodologia ativa, né, chamada instrução por pares, no caso, né, onde um estudante acaba ensinando o outro.
E lá na década de 90, em Harvard, na turma dele, ele considerava que a turma dele de física, eles eram muito bons, porque eles tiravam boas notas e tudo mais. E até que foi feita uma pesquisa entre vários estudantes de várias universidades, e aí, para surpresa dele, ele descobriu que os estudantes dele, apesar de serem muito bons com a teoria dos livros que ele ensinava, eles não conseguiam fazer uma associação direta com aquela teoria com os eventos práticos do dia a dia. Então, assim, o que eu quero dizer com isso, né? Se isso aconteceu em Harvard em 1990, nada impede que isso aconteça com a gente hoje, que a gente ensine de forma errada e avalie também de forma errada, porque para ele, todo mundo estava aprendendo tudo, porque ele avaliava de uma forma. E aí, quando mudou o método avaliativo e trouxe isso para a prática do dia a dia, os estudantes não conseguiram reconhecer aquelas teorias e aqueles métodos que ele ensinava de física. Bom, mas aí isso eu só falei para complementar mesmo. Agora, com relação à análise que eu fiz desse tópico 1, eu tentei fazer um comparativo aqui, eu não sei se eu fiz da melhor maneira, da forma correta, mas ele diz no texto que ele fez uma análise qualitativa se esse objetivo tem sido atingido ao longo dos anos ou não. Se essa questão do estado de crença da população, ela melhorou ou não. E ele faz uma análise para os Estados Unidos. E para fazer essa análise, ele usa uma coisa que ele chama de nível de alfabetização cívica científica. E ele cita que de 88 a 2007, esse nível ele subiu de 10% para 28%, mas de 2008 a 2016 ele estagnou, ele não subiu nada. E aí, para tentar justificar isso, um dos fatores que ele utilizou foi o seguinte, que grande parte dessa população avaliada, ela formou naquele primeiro período em cursos de ciência, cursos superiores de ciência e bacharelados. E na segunda parte, isso não teve esse acompanhamento, então teve menos pessoas formadas, né, na educação superior. Claro que não é só esse fator, mas esse foi um dos fatores considerados. E outra coisa que ele leva em consideração também é a questão da mídia de massa, né, que influencia bastante, mas não soube dizer ao certo o quanto isso influencia também. E aí, pensando em trazer isso para a nossa realidade aqui no Brasil, eu tentei fazer uma análise no sentido de identificar se a gente teve um crescimento, se a gente teve uma melhora nesse estado de eita, de crença, né, da população, ou não. E aí, se a gente for avaliar na última década, principalmente, a gente teve vários programas de incentivo ao ensino superior. Eu acho que foi até citado aí por um dos colegas. Então, a gente teve o ProUni, que é um programa de incentivo de bolsas, a gente teve o FIES, que é um programa de incentivo de financiamento, a gente teve, acho que foi o Reúne, que inclusive a Unifal participou, que foi a expansão das universidades, a abertura de novas vagas para universidades públicas federais na década passada. E também com o avanço da tecnologia, com a internet agora 4G, 5G, a gente tem uso do streaming aí à vontade para, né, divulgar e assistir vídeos. E quando isso acontece, quando essa divulgação aumenta para todos os campos, inclusive o da ciência. Então, hoje a gente tem muitos canais aí no YouTube que falam especificamente de ciências, a gente tem documentários na plataformas de streaming, como por exemplo a Netflix. Então, a análise que eu tentei fazer foi o seguinte, usando esses parâmetros de mídia de massa e também de subsídios aí, de apoio ao ensino superior, se a gente for pensar no Brasil hoje, ele deve ser um Brasil melhor do que na década passada, seria mais ou menos isso, porque a gente teve muitos programas de incentivo ao ensino superior, aqui eu estou falando, sem contar assim, a questão qualitativa, né, desse ensino, se a quantidade acompanhou a qualidade ou não, aliás, o inverso, né, se a qualidade acompanhou a quantidade de número de vagas ofertadas ou não, né. Então, seria mais ou menos essa análise que eu fiz, professor, não sei se é a mais correta, mas assim, analisando esses dois fatores, mídia de massa e ensino superior, vagas disponíveis aí para alunos de ensino superior, a gente teve uma melhora nessa questão. Não, eu acho que essa análise tá dentro, assim. É um negócio difícil de avaliar de qualquer maneira, viu, Bruno? Mas é algo que a gente tem que ficar de olho.
Sim, até porque não tem como a gente quantificar esse ensino, né, professor? Porque, Não. infelizmente, foi uma coisa que a gente percebeu aí ao longo dos anos que aconteceu com a educação básica. Se a gente pegar nas últimas décadas, em questão de números, a educação básica melhorou muito, mas quando você avalia a qualidade, esses testes que a gente aplica, por exemplo, o PISA, a gente vê que, infelizmente, a gente ainda é muito ruim, né, o resultado que a gente obtém desses testes são muito ruins. Então, até que ponto essa quantidade justificou, né, o déficit de qualidade que a gente teve, por exemplo, né? Então, em questão quantitativa, é um fato que isso realmente melhorou. A gente tem mais vagas do que há 10 anos atrás, por exemplo, né? Mas a questão de o quão efetivo isso foi é difícil, né, para a gente mensurar. Com certeza. A Isabela quer fazer um comentário. Vai lá, Isabela. Em relação a essa questão da crença das pessoas, né, em relação à ciência, eu nem acho que essa palavra seja muito boa, crença, porque é meio estranho, né? Tomar como se fosse uma verdade, uma coisa que está acima de um certo ponto, ele está acima do que a população poderia pensar sozinha. Mas o que eu acho que mais atrapalha um pouco, talvez, é o envolvimento da população com a ciência, com os cientistas, essa questão de como a gente enxerga as coisas, a realidade. Porque parece que na escola mesmo, onde a gente passa a maior parte da vida da gente, a gente aprende que as coisas são muito separadas. Tipo, isso é matemática, isso é português, isso é física, isso é química. E quando a gente vai para a realidade, não é nada separado, é tudo misturado, tudo junto. Então não teria por que explicar por que a ciência é importante, porque a ciência faz parte da tua realidade é importante. Então você deveria querer aprender sobre a tua realidade, não porque ela vai te dar uma aplicação, sei lá, vai te dar um produto, não só por isso, mas porque cada vez que você aprende um pouco de ciência, você aprende um pouco sobre a tua própria realidade. Por mais que isso não tenha um benefício na hora ali, mas o benefício em si é aprender sobre a sua própria realidade. Eu acho que, para mim, essa visão seria a mais importante de se passar para todo mundo, até para os cientistas, na verdade. Porque o cientista parece que às vezes está na bolha da ciência. Ciência é isso, realidade é aquilo. Então, fica difícil fazer essa comunicação. Eu acho que esse é o maior problema, na minha opinião, pelo menos. Eu tendo a concordar um pouco com essa sua visão, pelo menos em partes, viu, Isabela? De fato, o cientista vive uma bolha e boa parte da culpa do que acontece hoje, inclusive no Brasil, é nossa, é do cientista. Por se colocar dentro dessa bolha. Ninguém colocou a gente aqui, não. Nós nos colocamos dentro dessa bolha. Nós nos colocamos dentro do muro da universidade, nós escolhemos dar mais importância para a pesquisa do que para a extensão, nós escolhemos não se capacitar para ensinar melhor, porque como professores universitários, muitos de nós nunca fizeram um curso de pedagogia, nunca fizeram um curso de licenciatura. Não é obrigatório, não é exigido, então por quê, né? Eu fui ensinado assim, né? Você já ouviu esse raciocínio? Eu fui ensinado assim, né? Por que eu tenho que me capacitar? Eu escuto isso entre os meus colegas professores muito. Felizmente está mudando essa visão, mas no começo escutava muito. Claro que eu acho que claro que a gente se capacitar para ensinar, para comunicar melhor é muito importante. É uma das coisas mais importantes. Eu não acho que seja um problema se um cientista se dedicar mais à pesquisa do que a ensinar a ciência que ele está fazendo. Mas eu acho que a ensinar a tentar melhorar a sua própria visão sobre como que as coisas acontecem na realidade. Porque a ciência não é uma realidade à parte, separada. Ela está incluída ali em tudo que acontece no mundo. Então, acho que fica muito difícil tentar pedir para as pessoas valoriza a ciência, se aproxima da ciência, se envolve da ciência, enquanto o cientista parece que está vivendo uma outra realidade. Eu acho que é muito difícil fazer essa ligação. Mas aí cabe uma reflexão, que é assim, realmente é muito difícil dizer para as pessoas valorizarem a ciência. E eu gostei da sua palavra, se aproximar da ciência. Até porque eles são milhares. Não seria mais fácil, é uma provocação isso, não seria mais fácil o cientista se aproximar da população? Sim. Então, Nesse sentido, porque é mais fácil menos pessoas, né? Um conjunto menor, ir até um conjunto maior. Por isso que eu falo de se aproximar da realidade como um todo, não só querer chamar as pessoas para a realidade científica, sendo que a realidade científica está incluída na realidade como um todo. E é por isso que, para quem de vocês for para a universidade,
acabar sendo um professor universitário, é muito importante se atentar e respeitar o chamado tripé universitário, que é o ensino, a pesquisa e a extensão. Então, essas são as atividades fim da universidade. E cada um tem mais habilidades voltadas para uma dessas três ou duas dessas três, mas a gente nunca pode deixar de exercer as três. Então, de fato, não é prejudicial se você fizer um pouco mais de pesquisa do que das outras coisas, como não é prejudicial se você fizer um pouco mais de ensino ou de extensão. Porém, fazer uma em detrimento da outra, abrir mão, por exemplo, da extensão para fazer pesquisa, é prejudicial. E a gente enxerga isso nos efeitos sociais. A extensão universitária é a forma que a universidade tem de se manter de portas abertas, ouvidos abertos e braços abertos para a população. Então é muito importante manter essa interação, para que a universidade sempre esteja próxima da população e, por consequência, a ciência. É verdade. Muito bem, alguém quer comentar mais alguma coisa? Legal, gente. Parabéns a todos. Excelentes análises, em geral. Para a semana que vem, nós vamos começar. Eu até imaginei que hoje eu não tinha certeza de quanto tempo. Eu até preparei umas coisas para hoje, mas já passamos das 11, já estamos com 1 hora. Vamos deixar para a semana que vem para começar agora o nosso novo tópico, que é a comunicação oral. Então, fiquem atentos ao nosso Google Classroom, que eu vou colocar materiais para vocês lerem ao longo da semana. Só ler, tá bom? Aí nós discutimos na próxima aula. Combinado, professor. Tá joia, ok? E quem não entrou ainda no Slack, pegue o link do e-mail que eu mandei e entre no Slack para a gente se comunicar melhor. Tá joia. Beleza, professor, pode deixar. Abraço, boa semana a todas e todos. Tchau, tchau. Semana que vem. Tchau, tchau. Falou, abraço.